situação que tem que ser consertada, porque senão vai provocar prejuízos maiores ainda e não fazer nada. Isso é inconsistência, certo? E remanejamento é preciso dizer onde é que está sobrando. Onde é que está sobrando para a gente colocar. Senão também é uma proposta vazia. Pois não, Bernardo? Eu queria dizer o seguinte, eu concordo com o que o Wagner falou. Eu acho que não é oportuno a gente discutir essa questão aqui agora. Nós estamos com dificuldades, é verdade. Mas não vai ser mais 1 semana ou 2 semanas que vai acontecer isso. Além disso, eu acho que a gente tem que pensar seriamente nessa questão de realocação de pessoas. E a outra coisa, quantas pessoas têm trabalhando no DTI? Quantas pessoas têm trabalhando? 2? Não, quem mais? Só? O Valdir não trabalha lá também? Não, mas eu acho que é a hora da gente desenvolver essa multifuncionalidade, porque... Então, o que eu quero dizer é o seguinte, nós temos que repensar o jeito de trabalhar, porque se continuar trabalhando do mesmo jeito, o resultado que nós vamos ter vai ser o mesmo. E tudo que nós discutimos aqui, na minha opinião, nós vamos sentar daqui 1 ano ou 2, vamos discutir a mesma coisa. Eu acho que, na minha opinião, nós temos que votar isso agora. Nós temos que votar numa outra oportunidade, onde o cenário esteja um pouco mais claro. E eu acredito que as pessoas que estão trabalhando hoje na escola têm competência para, emergencialmente, buscar uma alternativa. Porque isso é normal acontecer. Como acontece com os professores. Você precisa, eventualmente, substituir num lugar, fazer alguma coisa. Então, eu acho que, na minha opinião, esse não é o momento de voltar a essa questão. Tá certo? É assim que eu coloco. Bem, o Consul é soberano para decidir se trata o assunto agora ou não. A obrigação da reitoria é trazer o assunto em pauta, apontar a necessidade, justificar a necessidade, e aí cada um tem que assumir sua responsabilidade. Depois, se acontecer o que acontecer, cada um tem que assumir suas responsabilidades. É só isso. Dixon. Professor, a gente acabou de montar uma comissão aqui exatamente de estruturação do departamento de técnico da FEB. Será que essa comissão, que vai se reunir já amanhã, não pode analisar isso? Que aí eles trazem alguma ideia, alguma coisa? Eu acho que deve, né? A comissão que já foi criada deve tratar desse assunto e verificar onde é que está sobrando para fazer o remanejamento. Ver onde é que é necessário, onde é que não é. Isso tudo. Só que ela tem prazo para terminar o trabalho de 60 dias. E a próxima reunião do Conselho Universitário vai ser no final de março. E os 2 funcionários do DTI já estão de saída. Já saíram. Então, como é que vai acontecer daqui até lá? Por isso que a reitoria está trazendo o assunto. O assunto é sério. Se não fosse, a reitoria não iria trazer nesse momento, que a gente sabe que é um momento de muita sensibilidade, né? Mas, como eu disse, o Consul é soberano. A reitoria cumpriu o seu papel, sua obrigação, e o Consul é soberano. Se achar que não deve, podemos retirar de pauta e deixar para tratar depois. Só que depois queremos que não seja resguardada a responsabilidade da reitoria nesse caso. É um questionamento, na verdade, uma pergunta. Como havia 2 pessoas trabalhando no DTI, ainda que de maneira incorreta, eu entendo que se você abrisse 2 cargos agora no DTI, não aumentaria o custo. Ou estou enganado? Isso que é a minha dúvida, se vai aumentar o custo... Exatamente, não altera em nada, porque é apenas para substituição dos que saíram. Só que para substituir eu preciso ter o cargo. Eles não tinham cargo, eles não existiam, não existia o cargo deles, entendeu? Então, a criação desses cargos, na verdade, não vai alterar em nenhum centavo do orçamento. Perfeito. Agora, a criação do outro cargo de escriturário, para auxiliar o funcionário que está trabalhando, esse sim seria um custo extra para a FEB. Esse seria, mas nós estamos numa situação tão sensível com relação a isso aí, que é uma pessoa só que cuida de todos esses programas. ProUni, FIES, Escola da Família, ProIES, que deve vir.
E temos aqui, inclusive, a recomendação do Conselho Curador, dizendo para a gente resolver essa situação, porque realmente ela é muito... Você teria sensível. o valor do custo que aumentaria? Escriturário é quanto? R$ 1.400 por mês. Professor Douglas. Bom dia a todos. Eu gostaria de reforçar o que o Jurandir falou com relação ao pessoal do TI, é o DTI, né, chamado aqui, que está saindo 2, vão entrar mais 2, a diferença é que eles vão entrar de maneira regular e não mais como foi feito anteriormente, o que não ia alterar nada em termos de custo. Mas uma outra observação importante com relação aos dois casos, tanto com relação à sobrecarga de trabalho que acontece sobre o funcionário Marcos, nessa parte aí de secretaria, inclusive do FIES, ProUni, etc., e também com relação ao DTI. Nós estamos na dependência do Marcos há muito tempo e eu acredito que uma instituição desse tamanho, uma pessoa para cuidar do tanto de coisa que ele cuida, ao meu ver, é inadmissível, porque inviabiliza muita coisa. E eu questionei o próprio professor Reginaldo e outros colegas que não é suficiente cortar gastos, né? Diminuir o gasto da instituição para sair da crise, que é importante ter estratégias para se aumentar a receita também. É lógico que isso não acontece de uma hora para outra, leva tempo. Agora, sem um departamento de tecnologia de informação funcionando adequadamente e sem um apoio para o trabalho do Marcos, isso daí fica praticamente impossível. E eu tenho experiências, infelizmente, não muito boas, com relação à assistência que é prestada do departamento de DTI, porque deve ser, provavelmente, por conta da sobrecarga de trabalho também. Então, se do jeito que está já não é possível atender a demanda, imagine se nós não resolvermos isso agora e for esperar mais um tempo, vai ficar crítico. E aí, com relação ao funcionário Marcos, não é só dele resolver sair da instituição. Se der uma gripe nele, ficar uma semana sem vir, pronto, é o caos. O negócio fica terrível. E ele atende a gente com a maior atenção e tal, mas não é possível. Agora, nós temos que resolver isso agora, na minha opinião. Tem que resolver sim, porque não dá para esperar. O negócio vai parar. Eu trabalho em um departamento que o computador já não funciona há bastante tempo, aí o funcionário vai, manda o estagiário não consegue resolver, aí o funcionário está em outro departamento. Não dá para ficar com o departamento parado, não tem a menor possibilidade. Eu gostaria de passar uma informação para o colegiado, que eu julgo importante para a análise da apresentação da proposta da reitoria, em relação ao Marcos. Recentemente, nós tivemos uma demanda muito grande pelo ingresso de novos alunos, e mesmo os alunos atuais entrando com pedido FIES. Para vocês terem uma ideia, em 2 semanas antes da semana do planejamento, então foi a última semana de janeiro e a primeira semana de fevereiro, aliás, as 2 últimas semanas de janeiro, entraram 350 novos pedidos de FIES. Todos eles o Marcos tem que analisar um a um. Tá? Até ele brincou comigo, ele falou: professora, no final, você sabe que se tivesse saído o ProUni na data certa, eu não ia dar conta de fazer nenhum dos dois. Porque o nosso ProUni, por conta da CND, ficou vetado os alunos entrarem com inscrição para nossas vagas. E nós andamos, tudo que foi possível fazer nós fizemos. Por fim, nós conseguimos que as vagas fossem disponibilizadas para transferência. Então, estamos preenchendo as vagas, sim, com pedido de transferência. Orientamos os alunos, olha, inscrevam para outras vagas em outra instituição e depois você pede transferência para cá. E eles fizeram isso, então estamos preenchendo as vagas. E isso deu um suspiro para o Marcos poder trabalhar o FIES. Ele falou para mim o seguinte: professora, se tivesse dado certo, o prazo certo do ProUni, ia travar tudo. Porque ele não consegue dar vazão à demanda.
Aí você fala, mas o escriturário vai entrar e vai fazer já o serviço do Marcos? Não, ele vai começar aprendendo. Mas o Marcos vai conseguir trabalhar no que ele tem que trabalhar. Hoje ele não consegue trabalhar, ele fica atendendo. E a função desse escriturário seria ele passar as informações básicas para esse atendimento inicial, que é outro foco de grande reclamação na instituição, a reclamação quanto ao atendimento que a instituição presta. Nós estamos perdendo alunos pelo mau atendimento. Estou muito preocupada, fazendo tudo o que é possível fazer para melhorar, mas algumas coisas não tem como fugir, depende de pessoas. E muito do que está acontecendo na instituição decorre das nossas falhas no DTI, que grande parte delas é decorrente da falta de pessoal. Tá? A estrutura não acompanhou as demandas da instituição. Então, esse estudo que vai ser feito por essa comissão de reestruturação é necessário há muito tempo. Nós estamos tentando administrar com grande dificuldade. Grande dificuldade. E só reforçando que essa questão dos meninos do DTI, eles já estão fazendo falta. Vocês terem uma ideia, o protocolo online era para estar no ar, funcionando a pleno vapor. Não está por quê? Porque o Zé Ricardo recebeu a notícia que passou no concurso, foi chamado no meio de janeiro, no começo de janeiro, e aí atrapalhou todo o andamento do trabalho. Tá? É isso, obrigada. Bem, resumindo, no caso da DTI, a criação dos cargos vai regularizar uma situação que vem de longe e não vai ocasionar aumento de despesa, porque é uma mera substituição. Certo? E no caso do Marcos Remiro, é uma situação que nós estamos extremamente vulneráveis. Extremamente vulneráveis. Então, a reitoria tinha e tem a obrigação de trazer, mostrar a realidade e a necessidade. Certo? Nós não poderíamos jamais, se fosse possível escolher, eu não queria trazer esse assunto agora, porque todo mundo vê que não seria a hora de discutir isso. Mas se houver um colapso daqui a pouco, como é que a reitoria ficaria? Né? Então... Apenas uma última informação, pessoal. Não sei se ficou claro para todo mundo, mas o fato de ele não conseguir dar fluxo à questão dos pedidos de novos fiéis, isso não entra no sistema e nós não recebemos. Tá? Então, o que poderia ter sido lançado em dezembro, que ficou atrasado, no começo de janeiro que ficou atrasado, nós já receberíamos em fevereiro e não vamos receber. Tá? Então, é essa preocupação que eu queria passar para vocês. Isso impacta muito o fluxo de entrada de recursos do FIES. Muito. Porque represa, não consegue atualizar no tempo certo, não trava o sistema continua funcionando. No entanto, o recurso só fica disponível depois de regularizado, que depende de trabalho humano, não tem como ser diferente. Tá? Então, isso é extremamente, sensibiliza muito a instituição. Tá? Eu queria passar para vocês compartilhar essa preocupação. A questão do protocolo online, por que eu só citei o protocolo online? Porque se nós tivéssemos com o protocolo online funcionando como era a projeção para começo das aulas, estar funcionando no ar, o manual está pronto, está tudo pronto. Só falta o quê? Os últimos ajustes do DTI. E o Zé Ricardo não conseguiu concluir. Se tivesse concluído, as filas que estão lá na secretaria, existiria assim, 1/10 daquilo. É isso que nós estamos trabalhando para tentar melhorar o atendimento ao aluno. Tá? Muito obrigada. Professor Walter, Bernadelli, é Walter também. É Walter. Alô? Aí depois eu volto aqui. Tá bom. Olha, eu acho o seguinte, se essa questão é tão importante como a Assis colocou, o professor colocou, eu acho que ela é muito importante. Mas eu acho o seguinte, isso, a gente já tinha que ter feito isso com antecedência, já tinha que ter previsto. Nós vamos botar um aprendiz lá agora, que está começando, o que impede, considerando a importância desse fato, a gente deslocar alguém do que está trabalhando na escola e botar para trabalhar com ele lá? Se isso é tão